considerar contar quantos pedaços vocês podem dividir, né? Quantos Papais Noéis vocês podem fazer com esse pedaço de 1 metro por 1,75. Se é 25 por 25, pedaços de 25 por 25, considerando o total de 1 metro por 1,75, vocês vão poder fazer 28 Papai Noéis, ou seja, dividir até 28 pedaços de 25 por 25. Considerando que o preço do pedaço todo é R$14,90, dividido por 28 pedaços, vai dar o mesmo custo aqui, ó, 53 centavos o custo de um pedaço para fazer um Papai Noel. Da mesma forma, isso é feito para os demais tecidos, certo? Para as demais partes. Então, o corpo e o gorro, que é soft vermelho, né? A gente faz o mesmo cálculo. Então, o total do pedaço é a mesma medida, vamos dizer assim, 1 por 1,75. Agora, a quantidade utilizada é outra, é 42 por 22. Então, nós temos que avaliar o total de centímetros e avaliar o total de centímetros utilizados, que é 42 por 22. E aí, nós vamos dividir o preço do metro pelo total de centímetros. Então, nós transformamos os metros em centímetros e depois multiplicar pelos centímetros utilizados. Ou vocês podem também levantar a quantidade de pedaços que dá no tecido, dá dentro dessa metragem de tecido, e aí fazer a divisão pela quantidade, como foi feito aqui em cima, certo? Os demais tecidos é da mesma forma, né? Nós sempre temos que transformar essa metragem em centímetros. Por quê? Porque o pedaço utilizado é sempre por centímetros. Então, para você avaliar o custo de um pedaço em centímetros, você precisa transformar o todo em centímetros também, né? Então, se eu tenho um pedaço de 1 por 1,20, como é o caso da pelúcia pelo alto, nós vamos multiplicar 100, que é a quantidade de centímetros de 1 metro, por 120, que é a quantidade de centímetros de 1,20 m. E aí, nós vamos avaliar a quantidade de centímetros que foram realmente usados, que nesse caso da barbinha aqui foram 30 centímetros, e aí nós temos o preço por metro, que é R$100, dividido pela quantidade total de centímetros. Então, o total de 1 metro, nesse caso, é os 100 centímetros vezes os 120, né, que vai dar 12.000 centímetros quadrados, vamos dizer, é o total do tecido. E multiplicar pelo que realmente foi usado. No caso do enchimento, é por quilo, né? O preço é por quilo, R$24,90 o quilo. Mas nós só utilizamos 100 gramas, então eu vou ter que identificar qual que é o preço por grama. E para saber qual que é o preço por grama, eu vou dividir por 1.000. Então, eu transformei o quilo em gramas, né? 1 quilo tem 1.000 gramas, né? Então, o total, né, das gramas é 1.000. E aí, eu vou conseguir identificar o preço de cada grama e depois multiplicar pelas 100 gramas utilizadas. Então, R$24,90 dividido por 1.000 vezes, né, as 100 gramas utilizadas vai dar o custo de R$2,49 de fibra solta siliconada. No caso da costura, do fio, né, pipa, o custo é de 50 centavos para cada metro. Nós vamos utilizar 2 metros, então o custo vai ser de R$1. E os olhos, ou você pode desenhar manual, que aí não tem custo, e se for usar o pronto, é um par, né? R$1 o par. Aí nós temos o total do custo de material para fazer um Papai Noel, que é a soma de cada um desses custos individuais de cada item, né? E aí nós temos o custo para fazer o Papai Noel de R$6,31. E como eu vou calcular ou definir o meu preço de venda? Primeiro, tem que ser acima de R$6,31. Porque se for abaixo disso, eu vou ter prejuízo. Então, para eu ter lucro, eu tenho que ter um preço que é acima do meu custo, né? E por isso é tão importante a gente sempre ter o controle de todos os custos envolvidos no que a gente vai produzir, né? Para a gente saber quanto custou e conseguir vender acima disso para ter lucro. Depois, vocês precisam avaliar quanto eu quero ganhar em cima disso, né? Pensando que é um artesanato, que o teu tempo está empregado nisso, que é algo que é demorado, né, para fazer, e aí você soma isso, né, qual é o percentual de ganho que eu quero ter em cima, aí você coloca em cima. Então, se eu quero ter 10%, 20%, 30%, 40%, você coloca em cima disso. E outro ponto que é muito importante, mas eu nem sei quanto que eu posso ganhar em cima disso, então vai para o mercado, né? Qual o preço que está sendo praticado no mercado?
Então vamos supor, o preço praticado no mercado é entre 11 e 14 reais. Então outras pessoas vendem, né? Algumas vendem por 11, outras por 12, outras por 13, outras por 14. Ou o preço de produtos semelhantes a esse é de 11 a 14 reais, né? E aí eu vou definir o meu preço. Ah, mas eu quero vender em grande quantidade, então eu acho melhor colocar o preço mais baixo praticado. Então eu vou colocar 11 reais. Dá o meu ganho acima do que é o meu custo e eu vou poder vender em grande quantidade. Eu acho que se eu colocar mais baixo vai vender em grande quantidade. É um exemplo. Ah, mas não, o meu produto, ele é um produto que tem uma costura delicada, que não tem, é bem feitinho, os acabamentos, né, bem feitinhos. Então eu acho que eu posso cobrar um valor um pouco mais alto, né? Porque eu acho que vale isso devido ao acabamento. Os produtos que são comercializados a 11 reais, eu olhei lá né, no mercado, enfim, quando eu falo mercado, é o mercado como um todo, né? Mercado, barraca, feira, enfim, né? Aonde eu encontro esse produto. Os que são vendidos a 11 reais, né? Quem pratica o preço de 11 reais tem um acabamento que é inferior ao meu, então eu vou vender a 12 porque o meu acabamento é melhor. Ou então não, eu acho que o meu trabalho é extremamente, tem uma qualidade assim extrema, eu acho que eu vou praticar 14. Então essa definição de preço parte do que você gostaria, né? Parte do ganho que você quer ter e do preço que é praticado, né? Mas sempre é importante lembrar que isso tem que cobrir os teus custos e tem que dar um retorno esperado. Então, sempre que a gente vai definir um preço de venda, é importante que primeiro a gente tenha o custo, para que a gente possa planejar as vendas, né? E definir um preço de venda de acordo com o que é planejado, com o que é praticado no mercado e de acordo com aquilo que eu quero de ganho para mim. Espero ter auxiliado vocês na construção, né? De cálculo de custo e de pensar nos preços de venda dos produtos que vocês podem estar produzindo. Um abraço a todas e até mais.